Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Amados irmãos, dando continuidade aqui às revelações da Palavra de Deus, e principalmente quando tem um acontecimento relevante, que seja saindo na imprensa, a velha imprensa ou a imprensa tradicional, né? E sempre com um texto bíblico para basear. O objetivo desses vídeos aqui, sempre lembrando, irmão, é falar de uma linguagem até informal, para que você entenda, para que você tenha uma noção de quem é Cristo, de maneira prática. Eu sempre prego a praticidade, entendeu? Por isso que eu combato a religiosidade. Porque aí para você pega corpo na sua fé, né? Não é do teu jeito, porque existe um jeito determinado pela palavra de Deus. Tem um congregar, tem um orar, tem um jejuar, mas é de uma maneira prática e combinando a Bíblia, que é mais atual do que o Jornal de Amanhã, com os acontecimentos. Então o texto base aqui vai ser em segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, tá? É rápido o texto e vocês vão entender. Diz assim a palavra de Deus: Eu te encorajo solenemente na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, por ocasião da sua manifestação pessoal mediante ao reino. Versículo 2. Prega a palavra, insiste a tempo e fora de tempo, aconselha, repreende e encoraja com toda paciência e sã doutrina. Porquanto chegará o tempo em que não suportarão o santo ensino. Ao contrário, sentindo-se coceira nos ouvidos, reunirão mestre para si mesmo, de acordo com as suas próprias vontades. Tais pessoas se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Tu, no entanto, sê equilibrado em tudo, suporta o sofrimento, faze a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. Meus amados irmãos, antes deixa eu explicar uma coisa aqui, que as pessoas têm dúvida. Como eu falei para vocês, há um tempo atrás, uns anos atrás, eu ficava criticando muito a igreja, o sistema da igreja, porque quando você passa a ler a Bíblia, principalmente na carta de Pedro, mais especificamente 2 Pedro capítulo 2, você passa a descobrir na Bíblia que existem muitos falsos profetas. E você lendo ela toda, você vê que muitas pregações de líderes que arrastam milhares de pessoas, milhões de pessoas até, não condiz com a palavra de Deus. Isso tem tudo a ver com um tema que eu vou falar nesse vídeo aqui, que vai ser curto. Porém, irmão, essa atitude de você ir para a rede social, ficar falando mal de falsa igreja, ficar falando mal de falso pastor, isso aí atrapalha, porque como eu falei, o Senhor, ele me chamou a atenção através de um servo dele, entendeu? Eu tentei discutir, tentei argumentar, e o Senhor me rebateu na palavra, o ardor me rebateu na palavra que isso não é bom. Porque olha só, a mesma palavra que diz, que Paulo fala, para, não sei se é para Timóteo ou para Tito, que ele diz assim: homens que convém calar a boca. Então as pessoas se escoram nisso, irmão, para poder achar assim, né, que tem autorização de Deus para fazer calar a boca de falsos profetas. Só que Jesus, ele fala também de falsos profetas, ele fala para a gente se acautelar. E Pedro, quando fala especificamente desses homens, desses falsos pastores, falsos profetas, ele não está dando nenhuma instrução para você rebater ou calar a boca, igual diz Paulo. Por quê? Parece uma contradição, mas não é, irmão. Porque olha só, quando Paulo escreve a carta, ele escreve carta para várias igrejas, tá? A Bíblia está compilada assim. Aí depois, ele escreve para duas pessoas específicas, Tito e Timóteo. Então, olha só, a Bíblia, a palavra Bíblia, significa, ela vem do grego biblos, que significa biblioteca. Então é um monte de livro num lugar só. Por isso que é chamado de Bíblia. Então toda a biblioteca, ela tem seções. Essa, nem especificamente Timóteo e Tito, ela está na seção que a gente chama de cartas pastorais. O que quer dizer isso, Ricardo? São instruções que Paulo dá a um pastor, ainda que ele seja jovem. Mas é um homem que vai ocupar uma posição de liderança diante da igreja de Cristo e que tem autoridade para ensinar e rebater. Tu tá me entendendo, irmão? Então, se você for um membro de uma igreja,
se você não tem posição de autoridade instituída por Deus através de imposição de mãos, você não tem autorização para ficar falando publicamente mal de qualquer falso profeta, ainda que você tenha razão. Eu já falei nos outros vídeos, esse negócio de razão é complicado. Que em Isaías diz, né, que as nossas razões perante o Senhor são como um trapo de imundície. Você acha estranho, entendeu? Você pode comentar com um amigo assim, não, eu não acho isso coisa estranha por causa disso e daquilo. Você pode seguir a Bíblia, mas não publicamente, tá me entendendo, irmão? Porque isso causa confusão nos ímpios. Eles vão pensar assim, eu não vou para Cristo porque elas estão brigando. Porque para a cabeça de um ímpio, irmão, igreja é tudo igual. Toda igreja prega a palavra de Cristo. Mas o pensamento do ímpio não é errado, porque deveria ser assim. A igreja evangélica, a religião evangélica, vamos dizer assim, ela é a única religião que tem várias vertentes, cada um fala um negócio. Entendeu? Então, como você vai escapar disso? Lendo a palavra de Deus. Então, por que ele está dando esse conselho aqui pro jovem pastor Timóteo, entendeu? E eu vou repetir o versículo 3, capítulo 4, versículo 3, ó. Por quanto chegará um tempo em que não suportarão o santo ensino, ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, reunirão mestre para si mesmo de acordo com as suas próprias vontades. Irmão, eu não sei se você já ouviu falar num jornalista chamado Cláudio Dantas. Essa semana ele colocou uma matéria muito interessante onde ele trabalha. Ele descobriu, irmão, que tem um consórcio que envolve imprensa, financiado por bilionários como a Ford Foundation, George Soros, né? Tem o Itaú no meio. O que eles estão pregando especificamente? E o que ficou mais explícito? O que chamou a atenção desse Cláudio Dantas, esse jornalista? Por causa dessa questão do aborto que estava tendo aí, que o STF legislou, né? E agora o negócio da maconha, essas coisas. Então, são pautas que são caras para as pessoas de bem, entendeu? Por isso, eu falo assim, o Congresso não resolve, então eu vou resolver aqui. Não, não é que o Congresso esteja sentado em cima, é porque é uma pauta polêmica, irmão. Porque a maioria das pessoas, sejam por pesquisa, seja por bate-papo mesmo, você pode mesmo falar com os seus amigos, seu vizinho, as pessoas não aprovam esse negócio de droga, de bandidagem, de aborto. As pessoas são contra, porque, como eu disse, a maioria das pessoas, apesar de não serem servas do Senhor, elas são pessoas de bem. Então existe um resíduo da palavra de Deus, que desde lá dos nossos antepassados, que está incrustado na nossa alma. Então faz que a gente, vamos dizer assim, vire o nariz, ache estranho, no mínimo, né? Certos tipos de pauta. Então, esse Cláudio Dantas descobriu, e antes o jornalista independente Kim Paim, que é um baiano que mora na Austrália, eu já citei ele nos meus vídeos, ele estava mostrando uma foto de protesto com o negócio de aborto, que é o seguinte, o que ele chamou a atenção também, o Kim Paim, eu já vou chegar no Cláudio Dantas, que quando é um protesto político de esquerda, a esquerda não tem mais força, ele consegue reunir ali menos de 1000 pessoas. Mas quando é uma pauta progressista, com temas específicos, como aborto, liberação de droga, eles conseguem reunir mais pessoas. Só que ele mostrou uma foto do protesto com enquadramentos profissionais. Ou seja, não foi feito tirar de celular, foi feito por uma equipe especializada nisso. Então ele foi puxando o fio da meada e descobriu, tanto o Kim Paim como o Cláudio Dantas, que eles são patrocinados por essas fundações. E que essas fundações ela têm uma pauta em comum: atacar os valores bíblicos cristãos. E nessa brincadeira, como rola dinheiro, que hoje tudo é dinheiro, eles estão cooptando muitos falsos pastores. Pastores que têm, como te falei, arrastam milhares de fiéis, de seguidores também, né? E eles já começaram esse processo há algum tempo de deturpar a palavra, já tá me entendendo? E o que acontece? Então, para esses falsos pastores, uniu o útil ao agradável, porque eles adoram dinheiro. Eles são pessoas que são amantes de mamão, de dinheiro. Então, para ele, tanto faz, tanto fez, que eles já pregavam por obra de Satanás. Agora, com dinheiro patrocinado, então, aí eles vão fazer mais intensamente. Então, por que eu estou fazendo esse vídeo? Para alertar vocês, meus irmãos. Entendeu? E mais uma propaganda da palavra de Deus.
Então todas essas pautas, inclusive negócio de ideologia de gênero, você tá vendo aí time de futebol que tá botando braçadeira com as cores LGBT, essas coisas assim. Essas pautas, porque são todas as coisas que a palavra de Deus abomina, que Deus abomina através da sua palavra. Como eu falei outra vez, parece que esse grupo, parece não, tenho quase certeza, eles pegam a Bíblia e vê tudo que Deus abomina, para ensinamento para que você vá bem. Eles pegam e tentam colocar como normal. Você está me entendendo? Eles estão tentando na igreja evangélica normalizar o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Isso é abominação para Deus, e eu já falei que não tem nada a ver com homofobia, é porque o mesmo sexo não reproduz. E outra coisa, irmão, tem gente que não se liga nisso, ou não parou para pensar. Mas você já imaginou, você que tem um homossexual na família, você já parou para conversar com essa pessoa, que essa atitude dela, se for levada adiante, acaba, porque uma vez que é tomada essa decisão por influência de Satanás, sem Cristo é muito difícil a pessoa voltar atrás, porque isso é causado por um espírito. Procura perguntar para ela se ela não pensa que o sangue, a família dela vai parar ali. Porque mesmo que eles adotem um filho, entendeu? Porque eles estão falando, não, a geração vai continuar porque o gay pode adotar. Tem várias crianças adotadas, né? Por casais homossexuais. Mas eles precisam, mas não são deles, do sangue dele. Então eles precisam de 2 héteros para gerar e não querer um filho para eles poderem adotar. Tá me entendendo, irmão? Então o Enéas Carneiro, o médico que foi candidato a presidente dos anos 90, ele disse para Maria Gabriela numa entrevista, dizendo que se esse comportamento homossexual fosse estimulado até certo ponto, a geração nossa, a geração de seres humanos, por exemplo, a maioria ser homossexual, a geração não ia durar só 80 anos, depois disso ia ser extinta. Porque não reproduz, entendeu, irmão? Então, eu sempre pergunto assim, uma pessoa homossexual, você, vamos supor, o sobrenome é Monteiro, só um exemplo. A família Monteiro vai acabar em você. E a família Monteiro veio de lá de trás, de repente é de não sei quantos mil anos atrás. As pessoas não estão parando para pensar nisso. Ou então não estão dando importância para isso. A Bíblia fala que quando Deus amaldiçoa, às vezes tem amaldiçoamento individual, coletivo e de nações, a Bíblia usa muita expressão assim, ó, que Deus fala assim, eu riscarei a sua descendência da história. Ou seja, ele não vai deixar ninguém viver. Então, quando você toma uma atitude dessa, de se relacionar com uma pessoa do mesmo sexo, você não vai reproduzir. Então, quando você morrer, a sua descendência, o seu sangue, o sangue da tua família, o brasão da tua família vai morrer com você. Porque você não deixou ninguém para a posteridade. Isso também é pessoas que não querem ter filhos, entendeu? A pessoa foi lá, eu quero viver a vida sem filho. Então o teu sangue ali, daquela parte da pessoa, acabou por ali. Então, meus irmãos, olha só. Os mandamentos do Senhor, porque eu vou encerrar o vídeo já já. Os mandamentos do Senhor, eles trazem paz. Acima de tudo, tá? Eles trazem paz, eles trazem longevidade, eles trazem bênção, irmãos. Para você viver bem. A palavra de Deus diz em Deuteronômio 28, tem várias passagens na Bíblia que diz que é muito mais abençoado e muito mais tranquila a vida de quem obedece aos mandamentos do Senhor. Então, e não há relatividade nisso. Porque tem muito pastor aí que está pregando a relatividade, que é uma praga. A relatividade, ela tem como mantra, sabe o que, irmão? Não tem nada a ver. Esse é o principal mantra deles. Isso não tem nada a ver. Não, o que é pecado para mim, o que é pecado para você não é pecado para mim. Não, isso é errado, querido. Tem um norte, está escrito. Então o que é abominação, é abominação. Por exemplo, tem um mandamento que diz, não matarás. Inclusive isso está na Constituição, no Código Penal de tudo quanto é país. Porque matar outra pessoa, um animal, é crime. Não está me entendendo? Então você vai responder por isso. Então não tem relativização, relatividade nisso. É pecado e pronto, acabou. E quando Deus fala assim, não deitarás, né, com outro homem, ou a mulher não deitará com outra mulher, porque isso é abominação, não tem relativização disso. Ou você obedece ou você não obedece. Se você obedecer, você vai bem. Se você não obedecer,
você vai perecer, você vai ficar pelos teus próprios caminhos, ou como a palavra diz, entrega as suas próprias paixões. Porque a Bíblia, irmãos, ela não faz acordo. E ela nem te força. Ela, por exemplo, eu já cansei de explicar Jesus na igreja de Filadélfia, de Apocalipse 2, 3, né? Ele diz que ele deixa uma porta aberta, mas ele não fala que vai te jogar, vai te empurrar, vai te levar na mão pela porta. É você que tem que entrar. E para você entrar naquela porta, você tem que ter preceitos bíblicos. Por que Jesus, ele chama, a Bíblia chama a igreja dele de noiva? Porque mulher é a igreja, não é isso? Mas por que noiva? Porque quando Jesus veio na Terra, ele veio para os judeus, né, originalmente. Os judeus rejeitaram, então se estendeu essa bênção pela fé para os gentios, que somos nós, aqui do Ocidente principalmente. Só que os mandamentos da palavra de Deus, eles servem tanto para judeus como para gentios. Paulo fala isso. Então, num casamento judaico, tinha lá uma cerimônia, lá o noivo, né? Quando ele era prometido em casamento, um homem ou uma mulher, no casamento judaico, aquilo já era considerado como casamento. Mas ele só poderia ter relações com a noiva, de fato, depois da cerimônia, né, que sacramentava aquilo ali. Ou que a gente chama de festa de bodas. Mas até essa festa poderia durar alguns meses, né? Vamos dizer assim, dias, meses, dependendo do acordo tratado. E nesse período, a mulher ela tinha que se preparar, né, virgem, como uma virgem pura, igual Paulo fala, para o seu noivo, que é Cristo. E se ela cometesse qualquer tipo de adultério e prostituição, aquele casamento era cancelado, irmão. Isso que eu estou falando. Jesus ele faz a analogia de noiva com a igreja, justamente porque tem um contrato, vamos dizer assim, um contrato pré-nupcial, que tem regras. O noivo garante, entendeu? O noivo ele garante, eu vou vir daqui a tantos dias e vou me casar com você, se você seguiu as instruções à risca. Então cabe à noiva cumprir os requisitos para poder o casamento ser celebrado. Não está me entendendo? Então tem várias referências bíblicas, né, sobre isso aí. Então, irmãos, olha só, isso me mostra que se você não cumprir a palavra de Deus, além de você ir mal, né, entrega as próprias paixões, ou seja, sem a proteção, sem a orientação de Deus, você corre um sério risco, aliás, o risco real, né, de perder a sua salvação. Por isso que eu digo, seguir a palavra de Deus não é tão difícil, ainda mais você que, vamos dizer assim, tem um coração bom, né? Então vai ficar mais fácil, porque tem muitas coisas, irmão, muitos mandamentos na palavra de Deus que você já faz, e sem saber. Por exemplo, tem pessoas que não enganam os outros. A Bíblia fala de balança desonesta. Você já está cumprindo o mandamento, às vezes sem saber, sem ler. Está me entendendo? Tem muitos... O meu pastor Elvis fala, eu concordo, tem muita gente, irmão, que é servo do Senhor sem saber. São pessoas ponderadas, pessoas pontuais, pessoas que pagam, honram suas dívidas, pessoas que não mentem. Então isso tudo aí são mandamentos da palavra. Entendeu? Mas só que ela faz outras coisas que o sistema implementou, que ela acha como que é normal, mas quando a Bíblia vai confrontar, se ela realmente estiver disposta a seguir a palavra de Deus, ela vai abandonar aquilo com o pé nas costas, porque Deus se agrada. Então eu estou falando essas coisas, irmão, porque há um financiamento real, tá? Tem um financiamento anticristão, patrocinado por bilionários do sistema. Ou seja, e isso aí é relativamente novo em relação à história, tá? Porque o Satanás ele sempre atacou a Cristo, né? Afinal de contas, por que a religião evangélica, por que Jesus Cristo é uma das pessoas mais odiadas? Por que ela é a mais falada? Porque o assunto igreja, a Bíblia está sempre na pauta. Porque Cristo, ele é uma pessoa viva. Você só fala mal de vivo, ou bem, né? Vamos dizer assim, de vivo. Os outros, santos, essas coisas assim, tudo já morreram. Então, tanto faz, tanto fez. Porque Cristo, ele está vivo, irmãos. Por isso que ele é tão atacado. Mas só que ele vai permanecer. E a palavra dele, que ele fala, diz que passarão os céus e a terra, mas a palavra dele vai permanecer, irmão. Então, qual é o segredo da vitória? Cuidado na sua igreja aí,
que pode ter uma eminência parda, pode ter um patrocínio do sistema, que eles não começam de uma hora para outra a deturpar a palavra. Mas como é que você vai combater isso? Lendo a palavra de Deus. Para encerrar o vídeo, tem uma classe que Paulo fala na Bíblia. Ela é a única classe de pessoas que é chamada de nobre, nobreza, ou seja, um baita de um elogio. Era o povo de Bereia, chamado também de os bereanos. Por quê? Porque mesmo Pedro, que andava com Jesus, tá? Paulo, que teve a visão, né? Tiago também, que andou com Jesus, irmão de Jesus, inclusive da família, né? Mesmo eles pregando o reino, os bereanos iam lá nos pergaminhos, iam lá nas escrituras e falavam, ó, o que esse cara tá falando aí? Tá batendo aqui. Então, ó, ou seja, eles iam lá, mesmo uma pessoa aparentemente confiável, vamos dizer assim, pregando a palavra de Deus, ele ia lá para checar. E isso vocês têm que fazer com tudo, com o teu pastor, comigo inclusive. Vai lá e checa, por isso que você não vê comentários contrários, né? Irmão, ó, você falou isso, ou você vai ver comentários aí sobre mim, sobre o meu jeito de falar, mas esse é o meu estilo que eu adotei, irmão. Entendeu? É a minha personalidade, é assim. Às vezes eu duro, né? Às vezes eu sou duro, às vezes eu entono a voz, que possa parecer que eu seja arrogante, mas, irmão, não é. É porque é o mesmo jeito que eu prego para os meus filhos. Às vezes você tem que dar uma sacudida no filho, para ele poder ir para o caminho correto. Você que é pai, você que é mãe, você sabe disso. Tá me entendendo? Tem hora que não adianta só falar baixo, dar conselho. Tem hora que tem que dar uma sacudida e às vezes até uma surra. Tá me entendendo? Então o meu estilo é esse. Então, mas mesmo assim, você tem que ver o que esse cara tá falando aí. Vou lá na Bíblia e vou checar. Porque eu gosto de usar contexto inteiro, que é o certo, tá? E nesse meu estilo eu comparo com situações atuais. Então eu posso fazer um vídeo a qualquer momento, desde que aconteça uma coisa relevante que vai atingir a sua vida de qualquer forma. E esse patrocínio aí, desse jornalista Cláudio Nanta que ele está denunciando, ele tem a ver diretamente, ele está atacando diretamente o coração da igreja, para minar a sua fé. Então, toma cuidado, que vai chegar uma hora que a igreja vai acabar, por força de lei, tá? E a gente tem que fazer igual Davi, escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Qualquer coisa deixe nos comentários, até os próximos vídeos que eu vou retomar as revelações de certas passagens. Eu estou pensando em fazer, irmão, uns vídeos só explicando parábolas, entendeu? Que é um ensinamento muito rico, irmão. E muita gente não sabe a profundidade do que falava em parábolas é Jesus, né? Era uma maneira que ele arrumou para canalizar todo aquele entendimento que ele teve, atemporal inclusive. E todas elas têm um significado muito mais profundo que muita gente imagina. Então, eu vou ver. Se o Ardor autorizar, eu coloco. Deus abençoe a todos grandemente.